Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas, onde estamos tratando das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, o espírito protetor, o guia espiritual de Divaldo Pereira Franco. Ela tem aí 16 obras espetaculares e algumas obras de outros autores que pegaram as obras dela, como Refletindo a Alma, pegaram essas obras, fizeram um estudo e compuseram um livro resumo, por assim dizer. Ou seja, é um trabalho magnífico que estudar essas obras, estudar Joana, faz com que a gente aprenda a nos conhecer melhor, sabendo os nossos limites, nossos valores. É muito interessante. E dentro desse processo, já que na aula retrasada nós falamos do autodescobrimento, na aula passada nós falamos da crise da modernidade, do problema da consciência do mundo à nossa volta, das oportunidades, nós vamos falar agora sobre os níveis de consciência. Comecei com uma frase que eu achei muito bonitinha: a prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Para se pensar. Pois é, a Joana propõe 5 níveis de consciência. Consciência de sono sem sonhos, consciência de sono com sonhos, consciência do sono acordado, identificação, transcendência do eu e consciência cósmica. Vamos entender o que é isso. Se você está acompanhando as nossas aulas, vai ver que nós já falamos isso lá atrás, numa aula em que tinha outros assuntos, e isso foi tratado de forma bastante sucinta. E entendemos que nós temos que ampliar um pouco esse assunto, porque ele é demais complexo e profundo e importante ser discutido novamente. Vamos entender primeiro o que vem a ser a consciência de sono sem sonhos. É uma frase montada pela Joana para explicar aquelas pessoas que ainda não têm percepção profunda da vida. Elas vivem rodeadas pelos seus instintos. Então, escreve assim: nesse estágio, a pessoa vive basicamente para cobrir os fenômenos fisiológicos. Comer, dormir, reproduzir-se, atender aos prazeres sensoriais ligados ao ego. Quando você vê isso aqui, você fala, você está falando do homem da idade da pedra. Sim, do homem da idade da pedra. Mas também nós temos pessoas em pleno século XXI que ainda vivem desse jeito. Está cheio de pessoas assim. E se não tomarmos cuidado, nós ficamos assim também. Na análise de Joana, nessa fase, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo, sem o conhecimento da consciência. Bom, sem dúvida, estamos falando do homem da pedra, do homem no seu primitivismo, quando ele ainda era dominado pelos instintos e a consciência não tinha quase nenhuma praticidade, nenhuma utilidade. Mas infelizmente, nós temos nos dias de hoje ainda pessoas com um certo grau de sono sem sonhos. Depois, com o passar da evolução, das múltiplas encarnações, nós entramos na consciência de sono com sonhos. Olha que interessante. Nesse nível de consciência, a elaboração onírica intensifica-se, demonstrando um maior diálogo entre consciência e inconsciente, proporcionando a liberação de inúmeros clichês. Ainda há preponderação dos desejos, as pulsões, controlando as ações do indivíduo, embora uma suave despertar. É aquele que já começa a pensar em valores morais, em sentimentos, já começa a ter algumas atitudes diferentes, já o raciocínio fica um pouco mais lógico. Começou um processo. Atingindo esse patamar, estabelece a benfeitora Joana de Ângeles que a realidade apresenta-se ainda difusa, cujos contornos perdem-se em vagos delineamentos que não lhe correspondem à exatidão. Esse é o homem de hoje. Ele tem sono com sonhos.
Nós, hoje, estamos nesse patamar. Já começamos a entender que existe algo mais. Já começamos a refletir em cima disso, mas ainda somos controlados pelo mundo físico, pelas necessidades imediatas da vida, pelos contextos egóicos. Olha só, nós vamos evoluindo. Aí nós vamos chegar na consciência de sono acordado, a identificação. Avalia Joane de Anjos que a determinação pessoal aliada à vontade conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial. À medida que amadurece as reflexões em torno desses postulados, avança para a próxima etapa. Esse aqui já é aquela pessoa que já está se identificando com o mundo espiritual, já está em ação, em vivências, em ações de mudança de comportamento, de mudança de foco em suas vidas. Esse aqui já é uma parte da população mundial, na espiritualidade ou aqui na Terra, que já começa a ter uma busca de espiritualização mais profunda do que aquele em que tinha sono, o sono com sonhos. Aquele, ele ainda vive para o mundo físico, para as necessidades físicas, com alguns relances já, com alguns momentos de altruísmo, de vou ajudar, mas será que o que eu vou ganhar com isso? Sabe? Começa algumas coisas. Esse aqui, o sono acordado, já é um salto maior. Já eu começo a fazer reflexões para a minha vida. Eu já começo a viver essa vida de uma forma um pouco mais ligada aos contextos transcendentais desta. Transcendência do eu. O ser desidentifica-se da persona, do coletivo, deixa-se conduzir pelo self, a personalidade maior. Quantos homens e mulheres entregaram suas vidas à vida do ego por ideais que vieram a beneficiar toda a humanidade? Transcendência do eu é um posicionamento de consciência que pouquíssimas pessoas no mundo conseguem, mas muito poucas. São aquelas pessoas que esquecem de viver para si, para viver para o outro. Ele abandona a sua vida para viver para o outro. Então, é um outro patamar. E aí ela escreve, dentre vários, nós vamos lembrar Gandhi, que abdicando dos honorários rentáveis que a advocacia poderia lhe proporcionar, resolveu advogar com uma causa muito maior, além do ego, além dos seus interesses, das suas vontades. Foi longe, suportou prisões, greve de fome, todo tipo de violência, sem pegar em armas. Conseguiu promover um dos maiores exemplos de libertação de uma nação que se tem notícia. Ele libertou a Índia do jungo inglês sem dar um tiro. Está na história isso. Demonstrou que, além do ego, existem forças poderosas que podem mobilizar toda a massa humana. Existem forças acima do ego. Uma delas chama-se self. Lembra? Nas nossas primeiras aulas, o self que controla toda a psique e o ego controla só o consciente. E o self é Deus em mim. E o ego é o meu ser consciente. O ego, normalmente, ele anda com uma máscara de persona, tudo aquilo que nós já vimos, ele vai vivenciar. Mas, com a evolução, esse ego vai se colocando no seu lugar, ele está ali no seu lugar, ele vai perdendo suas forças para se colocar no seu lugar, e o self vai crescendo. Aí eu passo a ter um sono com sonhos, eu passo a ter o sono acordado, que é aquela pessoa que já vivencia o contexto espiritual. Então, vamos lá. Sono sem sonhos, total domínio dos instintos. Sono com sonho, começa o despertar para a espiritualidade. Sonho acordado é o ser espiritualizado, é o ser que já está dando largos passos para o mundo, para a vida, para o contexto de espiritualidade.
Transcendência do eu já é um outro patamar. Justamente é o patamar daquelas pessoas, religiosas ou não, mas dedica-se. Aquele cientista que abandona a vida para se dedicar a um trabalho que ele vai descobrir algo que vai ser bom para a humanidade. Vamos pegar aqui um exemplo de Pierre e Marie Curie. O casal francês. Mas ela descobriu a radioatividade. A radioatividade fez bomba. Mas a radioatividade é algo maravilhoso para a humanidade. A eletricidade, logo que foi criado o processo de geração de eletricidade, se a primeira coisa que fizesse fosse uma cadeira elétrica, provavelmente a eletricidade não estava no patamar que está hoje. Mas foi feito para acender luz, movimentar coisas, e foi muito útil. Infelizmente, a primeira coisa que usaram a radioatividade é fazer bomba. Uma pena. Hoje, quem já estudou um pouco disso sabe que você faz uma infinidade de coisas fantásticas com a radioatividade. O problema é que ela tem que estar muito bem controlada, né? Pois é. Então, vamos lá. A transcendência do eu, então, é um patamar maior que nós vamos demorar bastante para atingir. E quando eu falei do cientista que abandona sua vida, a Maria e o Pierre Curie fizeram isso, abandonaram suas vidas para se focar nesse desenvolvimento, no estudo das partículas de alta energia, o que é muito maravilhoso, e tantos e tantos e tantos que fizeram isso. Então, são pessoas especiais. E aí a gente chega no ponto alto, que chama-se consciência cósmica. São nomes. Podia dar primeiro estágio, segundo, terceiro, quarto e quinto. Não foi dado nomes. Nesse nível, o ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica, com seus ideais superiores de vidas, a qual Jesus é o exemplo perfeito. Disse o Mestre em João 10,30, eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus. Na visão espírita, não. Jesus é um espírito tão evoluído, tão evoluído, tão evoluído, que ele se identifica com Deus. Paulo dizia, eu não sei se eu estou no Cristo ou o Cristo está em mim. Então, Paulo era o Cristo? Não, Paulo era o Paulo, Cristo é o Cristo. É que Jesus está num nível de evolução tão alto, que ele se identifica perfeitamente com Deus, ele está integrado nisso. Mas a gente aprende que Deus é uma figura que construiu todo o universo e Jesus é um espírito muito próximo de uma perfeição que nós desconhecemos outro igual. A sua consciência vinculava-se à consciência cósmica por haver cumprido todas as etapas evolutivas. Jesus já não tem mais perispírito. Jesus reencarnou aqui porque ele quis, ele não precisava reencarnar. Eu aprendi com um amigo que me ensinou muito sobre espiritismo, que todo mundo, com exceção a Jesus, que encarnou aqui na Terra, por menos que tinha ainda alguma coisinha a saudar aqui na Terra. Jesus foi o único ser que encarnou aqui e não devia nada para o planeta. E ele vai falar aqui, assim sendo, não será tão importante descobrir em qual estágio nos encontramos, nem mesmo utilizar-se de mecanismos artificiais para alcançar a plenitude. Necessário é prosseguir no processo de autoconhecimento, que nós falamos na aula passada, retrasada, da forma ética e consciente, avançando a cada dia ao encontro da perfeição relativa que nos aguarda, até que finalmente possamos nos tornar unos com o Pai, seguindo os passos do Mestre Maior. Francisco de Assis. O que eu quero dizer com Francisco de Assis? Além de Jesus, um dos que se aproximaram da consciência cósmica foi Francisco de Assis. O seu amor ao Cristo, às criaturas, à natureza, aos animais, demonstrava a todo instante sua vinculação ao universo. Francisco de Assis estava muito conectado com todo o universo, porque é conhecido de todos que ele é o
santo da natureza, dos animais, porque ele conversava com os animais. Sua vibração tornou manso o lobo feroz de Gúbio, que ameaçava as vidas, curou leprosos e doentes em nome do Cristo, falou aos peixes, aos pássaros, considerando que ali se encontravam as experiências iniciais da consciência. Ele já tinha essa visão, ele sabia que por trás de um animalzinho primitivo, ali já tem um princípio de consciência, um princípio espiritual que está em processo de evolução. Ah, quer dizer que um passarinho vai virar gente? Não, passarinho não vai virar gente. Passarinho vai ser passarinho, cachorro vai ser cachorro e gente é gente. Mas dentro de todos nós, eles e nós temos espíritos, eles têm um princípio inteligente que está em processo de evolução. Que esse princípio inteligente, sim, vai galgar outras expressões na natureza. Agora, o ponto físico é outra história. Estamos falando do contexto espiritual. E desejando fortemente sentir a dor do Cristo na cruz, recebeu os estigmas e ensinou a resignação, humildade e amor até o último instante. É maravilhoso. Tem uma passagem de Francisco de Assis que ele e o Frei Leão, numa tarde muito fria de Assis, com quase 1 metro de gelo do lado de fora, ele andando naquele frio, muita fome, alguém disse, o Frei Leão falou, ali tem um local, eles são do nosso grupo, né, os franciscanos. Vamos lá. Nesse momento, Francisco já tinha conseguido do Papa a autorização para construir a sua ordem, né, seu grupo. Claro, então vamos lá, né? Vamos lá tomar uma sopinha quente, arrumar uns agasalhos, está muito frio. Quando eles bateram na porta, a pessoa lá dentro abriu uma janelinha e falou, o que vocês querem? Aqui não é lugar para vagabundo, não. Não, mas é que eu não quero saber. Não, mas veja, ele aqui é o... Não. Aí, Francisco de Assis segurou o Frei Leão e disse, para, deixa quieto. Isso é mais um teste para nós. E como sempre, o outro fechou a porta e foi lá para dentro, e ele saiu cantando, como era costume de Francisco de Assis fazer. A cada momento difícil em sua vida, ele cantava para diminuir a dor. É simplesmente magnífico. É simplesmente um espírito que não tem o que falar. É um espírito que está próximo já do Cristo em sua consciência cósmica. E aqui eu tenho um desenhinho do processo de evolução. Começamos lá no primitismo da vida, com os instintos, adquirimos inteligência, mas num patamar mais acima, adquirimos consciência, que é o que nós estamos tentando agora, porque inteligência nós já temos. Estamos tentando adquirir a consciência, para lá na frente termos total intuição. O profundo, a mediunidade do futuro, a intuição. Então é isso. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus, disse Jesus. E esse coração puro, a gente obtém. A gente caiu, levanta, segue em frente, aperfeiçoa, melhora e adquire essa paz de espírito, adquire esse coração puro. E aí que a gente vai realmente entender o que é Deus. E assim, nós encerramos mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas, para a próxima semana continuarmos mais uma lição das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Obrigado, pessoal, e até a próxima, na paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.